Olá, estamos aqui, retornando a nossa meditação na Palavra de Deus. Nós estamos com nosso coração grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de meditarmos na Palavra dEle, Que Deus possa estar abençoando a todos os nossos ouvintes nesses dias difíceis que temos atravessado. Que Deus possa dar força a cada coração nesses dias difíceis, nos dando orientação de como agir, de como proceder. Os dias não têm sido fáceis, mas nós continuamos perseverando, porque cremos num Deus Criador dos céus e da terra. Esses vídeos nós iniciamos em virtude justamente dessas dificuldades que temos atravessado e a nossa preocupação com a nossa igreja, com os membros da nossa igreja, especialmente as nossas irmãs, que nós estávamos mais presentes. E agora, com tudo isso, nós estamos muito ausentes fisicamente, mas estamos presentes através desses vídeos, nas nossas comunicações diárias, com as nossas conversas e mensagens. Então, nós começamos a falar a palavra de Deus por esse meio, por esse canal, para não deixar, nós nos afastarmos por completo, ser um canal. Então, eu creio que Deus até permite situações assim para que nós possamos alçar voos, não ficarmos parados. E nós começamos a falar lá em Gênesis alguns personagens, algumas atitudes. E analisando, eu falei que eu falaria 4 personagens, falei, lá Rebeca e Sarai. Aliás, ficou 5, Nós falamos sobre Rebeca e Sarai, depois sobre as consequências das atitudes delas, Jacó, depois José, que no meio de tudo isso fez uma grande diferença, fez um marco na história, e no meio de tudo isso surgiu Judá. E agora, continuando a história, e se nós pegarmos esses relatos, vamos perceber que Sarai era apenas 2 pessoas, Abrão, ainda e Sarai, ou seja, relacionamento pessoal praticamente, mas que trouxe consequências, todas as nossa vida, nossas escolhas, nosso trabalho, ele vai gerar consequências. Já a Rebeca eram 4 personagens que envolvia ali naquela trama, naquela história. Então, assim, nós analisamos como que mais pessoal ainda, nessa questão familiar, que nós também temos problemas familiares. Como eu disse aqui, não existe família perfeita. Então, nós começamos com um casal, agora já com 4 pessoas, e José já vem de sua família, só de irmãos eles eram 12, 13 com ele, porque tinha irmã, aí tinha as esposas, tinha o pai, então já era um número bem maior. Depois ele vai governar o Egito, e nessa história apareceu Judá. E agora, trazendo isso para mim, para você, para os nossos dia a dia, é exatamente, eu falei assim, gente, a nossa vida é o Pentateuco, Se nós analisarmos a nossa história, a nossa vida, desde o nosso nascimento, que é criação, Gênesis, depois nós vamos ter escolha se queremos ou não ser libertos, aceitar ou não a Cristo. Isso é o que é Êxodo, saímos do mundo e agora para uma nova vida, de quê? De libertação. Mesmo você que nasceu no lar cristão, como eu nasci no lar cristão, eu tive que fazer essa escolha. Eu fiz isso aos meus 18 anos. Embora eu fui batizada com 16 anos, mas até então eu falo isso direto, era crente porque minha mãe me obrigava. Embora eu nunca saí para o mundo fugindo da palavra de Deus, sempre fiz leitura da palavra de Deus, mas eu não me sentia dentro. E analisando essa mensagem, eu me lembrei exatamente disso. Na minha época de criança, infância, cantava-se muito aquele hino e pregava-se muito aquele 50%. Então eu não me sentia parte. E vamos perceber, analisando isso aqui, que é justamente isso. Mesmo eu não tendo parte, me sentindo parte, eu tenho essa oportunidade. Então, se nós temos essa libertação e temos que aceitar isso, a partir do momento que nós aceitamos, nós seremos santificados. Está lá no livro de Levíticos, que é da santificação, todo trabalho de santificação. E depois que somos santificados, primeiro aceitamos, depois somos santificados, depois nós vamos o quê? A serviço do Rei Jesus. A serviço daquele que nos alistou. E Deuteronômio é essa confirmação. E o fim. Ali nós vamos ver a vida do personagem que nós estamos tratando terminar exatamente esse fim. Então, assim, nós precisamos compreender, eu fazendo essa leitura, eu falei, gente, a nossa vida, ela encaixa
tanto na história como no dia a dia, é exatamente esse Pentateuco. Nós somos criados, depois nós fazemos a escolha se queremos ou não ser libertos. Se somos libertos, nnós temos, a partir da frente, é por obrigação, sermos santificados, estarmos a serviço do rei e depois a confirmação, essa repetição de tudo que fora falado, tem que estar confirmado na minha e na sua vida para alcançarmos a nossa salvação, a nossa caminhada final. Então vamos lá, nós vamos falar aqui de Moisés. Nós terminamos então lá em Gênesis, como nós falamos, capítulo 50. Eu vou mostrar minha Bíblia aqui para vocês, porque na Bíblia é isso aqui. Acabou 50 aqui, começa Êxodo aqui. Então, se nós fizermos uma leitura, a nossa igreja, até quero parabenizar aqui, iniciou esse ano, 1º de janeiro, a leitura da Bíblia. Começou lá, nós começamos pelo Novo Testamento em 40 dias, lemos a Bíblia, o Novo Testamento, depois o Pentateuco também em 40 dias, e eu me senti incomodada e comecei a ler mais. Então já é a segunda vez esse ano que eu estou lendo a Bíblia. E eu já li, né, o Novo Testamento todo, já estou terminando o Pentateuco também. Então, assim, eu quero parabenizar ali os irmãos da nossa igreja, que eu creio que uns 70% está fazendo essa leitura. E eu tenho certeza do que eu falo aqui, eles vão se lembrando dos detalhes, algumas coisas assim que realmente é interessante. Então, quando nós estamos lendo, pegamos lá, às vezes, para fazer a sequência de leitura, terminamos, por exemplo, não sei, lá, porque eu não acompanhei, Gênesis 50, de repente você já começa lá no Êxodo. Então, dá uma sensação assim que foi de questão de um dia, 2 dias, ou talvez no máximo 50 anos. E não foram 350 anos se passaram desse período, desse término de Gênesis. Por quê? Porque Deus falara a Abrão ainda, lá no capítulo 15, olha, conta as estrelas do céu, olha para a terra, a areia, sua descendência será estrela nós que somos descendentes de Abraão espiritualmente. Terra, os descendentes sanguíneos, a descendência mesmo de sangue, que será numerosa sim. Então, lá no capítulo 15, ele fala isso com Moisés e fala: olha, esse povo será peregrino em uma terra estranha, eles serão afligidos por 400 anos. 400 anos eles serão afligidos. Depois, eu com mão forte, eu os retornarei. Isso ainda antes de Abraão ter nem Ismael ainda. Nem Ismael ainda não existia nesse período. E foi depois desse período, desse momento, que Deus fala, renova com Abraão, que Sarai coloca então Agar. Então, aqui nessa história, passa-se 350 anos. Como que nós sabemos que foi 350 anos? Porque a Bíblia diz que ele saiu 430 anos depois. Então, vamos ler a história para falar sobre esse personagem Moisés. Diz assim, ó, capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, e escondeu na areia. E, tornando a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: que te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste os egípcios? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Então aqui nós falamos lá de Sará e Rebeca, de decisões. Agora aqui nós vamos ver Moisés. Moisés é aquele jovem aqui com 40 anos, que o seu nascimento já foi um milagre. A existência de Moisés é um milagre. A Bíblia diz que como esse povo começou a crescer muito e o novo faraó que surgiu ali não conhecia a história de José, talvez nem quis, né, conhecer, então começou a afligir esse povo, esses israelitas, com cargas, e viu que quanto mais os afligia, mais eles aumentavam, a Bíblia diz. Então o que ele decretou? Para matar os varões, os meninos que nascessem, todos os sexos masculinos que nascessem, era para ser mortos. E a Bíblia diz que as parteiras não fizeram, elas temeram a Deus, mas mesmo assim ele decretou aquela matança. E Joquebede, mãe de Moisés, quando nasce Moisés, Moisés é o terceiro filho. Se fôssemos falar hoje, ela nem necessitaria ter filhos, né? Não era, como diz um período próprio para ter filhos. E ela teve esse filho, ela esconde esse filho por 3 meses, ela agasalha ele dentro de casa, vendo que não tinha mais condições, ela cria aquela situação, aquele cesto, coloca ele no rio, e a irmã Miriam segue essa criança e verifica onde vai, e quem encontra? A filha de Faraó.
E ela encontra, ele fala, é um hebreu, mas agora eu vou adotar, adotou ele ali. E como possivelmente ela não amamentava, chega lá a Miriam e fala, eu posso arrumar para você uma mãe, e vai atrás justamente da mãe. Então esse Moisés, ele foi circuncidado, porque todo israelita era no oitavo dia, uma aliança, um pacto que Deus fizera a Abraão. Então, além disso, porque ele já estava com 3 meses, Deus já seguiu todas essas orientações, esses rituais iniciais, e agora a própria mãe vai criá-lo. Então ela orienta ele, com certeza conta toda a história, porque nós percebemos que os judeus, os israelitas têm essa característica. Eles, por mais muitos defeitos que eles têm, mas eles seguem, procuram seguir essas determinações, tudo isso. E nós vamos verificar que quando não, Deus ainda procura e mostra que precisa. Então eles procuravam mesmo. Nós vamos ver lá é, Abraão, Isaac, que quando foi sacrificado, nós entendemos o quê? Que eles tinham um bom diálogo, eles comentavam tudo, olha, foi assim que aconteceu, Deus chamou Abraão, fez a promessa, tá? E nós vamos ser afligidos por 400 anos, chegará um tempo que Deus há de nos tirar, porque nós sabemos disso porque José termina a história aqui de Gênesis falando isso, olha, Deus há de visitar esse povo, por quê? Porque Deus falara com Abraão. Abraão, depois veio Isaac, contou para Jacó e seus filhos, Esaú. Veio Jacó e contou isso. Então é a história que vem sendo repetida. Aqui José termina o livro de Gênesis, se você der uma olhada no capítulo 50, ele vai falar justamente disso. Olha, eu morro, vocês não deixam os meus ossos aqui tiram, porque Deus há de visitar essa terra. Deus há de tirar vocês, tirar a nossa geração, nosso povo daqui. Então nós sabemos que eles trabalham, falam disso constantemente. É passado de geração em geração. E isso virou lei. Essa história de estar passando de geração em geração, quando Moisés escreve ali as leis, fala justamente disso. Está, não é para deixar de falar. É para falar, colocar, incutir, colocar na cabeça, no coração, na mente, coloca, escreve. Então, assim, Moisés tinha tudo isso. Moisés conheceu e cresce lá no Egito. E a Bíblia diz que ele era formado em todas as ciências. Ele tinha todo o conhecimento. Era como se nós falaríamos hoje, né, no nosso linguajar popular, o cara. Ele era o cara que com certeza chegava e era elogiado. O cara era inteligente, formado em todas as áreas. E com certeza, conhecendo toda essa história, que Deus tiraria o povo, e ele aqui a história está com 390 anos, porque Moisés está com 40 anos, faltava 10 anos. Então, nós falamos nesses dias, né? Se nós entendermos que tudo é no tempo de Deus, que tudo está no controle de Deus, Moisés aqui, faltando ainda 10 anos para completar os 400 anos, ele sai, olha, eu vou ali verificar meu povo, né? Eu vou ser o líder, afinal de contas, eu sou hebreu, mas eu fui criado lá. Eu estou no posto certinho, prontinho, preparado. Irmãos, humanamente falando, ele estava. Humanamente falando, ele era hebreu, foi criado lá, tinha todas as mordomias, todas as orientações, ele poderia assumir o trono, mas não era tempo de Deus. E o que acontece? Você será juiz sobre nós? Pensa matar-me e esconder como fizeram com o outro? Some Moisés. Interessante que Moisés nem volta lá para explicar, não. Ele daqui ele já sai. A Bíblia diz que ele saiu e foi peregrinar lá na terra de Midian. Lá ele se casa. E eu acredito que todo tranquilão lá, né? Não é aquilo que eu planejei, mas eu pensei que seria, que eu imaginei que eu seria esse libertador. Então, todo esquecido, tá lá no monte, quando vê a sarça dele, Deus o chama. Agora Deus chama com 80 anos. Esse Moisés agora, pesado de línguas, que a Bíblia fala, e ele arruma toda aquela desculpa. Mas Deus o chamou, convocou. E lembra que eu falei, né, que Deus requer tudo aquilo que ele fez, o pacto, a aliança, que nós façamos. A obediência à palavra de Deus, ele quer e ele exige isso de nós. Aquele Moisés que foi circuncidado, que foi ensinado, casou-se, teve 2 filhos. E está voltando, depois que Deus chama, a Bíblia diz que ele está voltando com a sua esposa e seus filhos, e Deus aparece então no capítulo 4 e fala lá de matar os primogênitos. O que que nós entendemos com isso? Moisés, embora sabia, não praticou, não circuncidou o filho. E quem é que vai tomar essa decisão? Então ele sabia, ele contou isso para a esposa pega uma pedra afiada, no capítulo 4 vai falar sobre isso, e circuncida o filho.
e acaba, apazigua aquela situação. E aí nós conhecemos essa história, que Moisés volta, né, lá para o Egito e aparece, apresenta-se a Faraó. E essa é uma outra parte que nós faremos essa meditação em dois temas, em dois tópicos, em dois vídeos, para facilitar. Então, esse Moisés, para nós concluirmos esse entendimento, esse Moisés surgiu o quê? Daquele povo, com apenas duas pessoas, Sarai e Abraão. Depois nós vamos ver Rebeca e Isaac, seus filhos. E toda essa história desencadeia aqui, agora que é uma liderança de uma nação. Então, a importância de nós entendermos isso. Então, tudo começa o quê? Nós somos criados, nossa família. Depois nós somos libertos, vamos ser santificados e estaremos a serviço do Rei, de Jesus. E esse serviço, ele requer de nós todo esse conhecimento e essa prática em obediência à palavra de Deus. E agora nós entraremos no próximo vídeo falando sobre essa dedicação e esse trabalho, de como ser o melhor para Deus. Então, meu forte abraço e até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês em nome de Jesus.